bênção, uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu agradeço pelo convite. Eu já viria cultuar aqui de qualquer maneira, hein? Aproveitando a nossa passagem por Maceió, já estava nos nossos planos, mas se eu posso compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, é muito melhor. Não seria tão bom como o pastor ficar sentado. Bom, o sermão que eu vou transmitir não é no catecismo, então isso vai ficar para outro momento. Será um sermão no texto, que é o que eu tinha preparado. Nós damos graças a Deus pelo privilégio de atendermos a santa convocação do Senhor. Um dia tão especial, domingo, né? O domingo é, para nós cristãos, realmente um dia que deve ter a prioridade na nossa agenda. No dia do Senhor, não é para acordarmos para outra coisa, senão para nos congregarmos como povo de Deus, para celebrar o nome do nosso Deus. Gozando do privilégio, porque não estamos aqui por causa de nossos próprios méritos, e a pregação também vai falar sobre isso. O Salmo 15, que nós vamos cantar em seguida, já nos orienta para o fundamento da nossa salvação, né? Pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. O problema é, quem consegue essa perfeição? Ninguém. Então, se a gente vai chegar no céu, não é por causa de nós, é porque Cristo realmente é o nosso mediador, que garante esse lugar na casa do Pai para nós, né? Então vamos nos colocar de pé nesse momento, aqueles que podem, e vamos adorar o Senhor cantando o Salmo 15, que está na página 21 do Inário Maceió. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, o que procura te agradar e a justiça praticar, de coração fala a verdade, não prejudica a ninguém, e com a língua não difama. O mal por desprezível tem, mas com respeito
quem te ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiota, suborno não quer aceitar. Tal homem não será abalado. Vamos confessar a nossa segurança em nosso Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam do Senhor a sua saudação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Nós louvamos agradecidos ao nosso Deus, que tem nos guiado de nossas casas até este lugar simples onde o Senhor separou para congregar essa parte do seu povo. E nessa manhã de domingo, nos juntar ao restante da Igreja de Cristo espalhado por todos os lugares, para formar um só louvor ao nosso Deus, rendendo graças pela salvação que Ele nos conquistou por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, nós celebramos o Teu nome e clamamos por Tua misericórdia sobre nossas vidas. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos recebe em graça, nos fazes desfrutar da Tua presença durante o momento em que nós passamos juntos aqui. Abençoa o Teu povo que se congrega aqui em todos os lugares e abençoa-nos com a Tua palavra, faze-nos sentir o gozo e a alegria da salvação por meio da obra do Teu Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus ainda, cantando o hino 25, página 59 do Inário. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, jubilosos celebramos, culto damos só a ti, abençoa-nos aqui, culto damos só a ti, abençoa-nos aqui. Reina, príncipe da paz, onde agora o mal domina, obra em graça que perfaz, do Evangelho a sã doutrina, leve, ó Deus, a sua luz, todo orbe ao Rei Jesus, leve, ó Deus, a sua luz, todo
salve ao Rei Jesus. Seja ao Pai Supremo Deus e ao Espírito de vida e a Jesus nos altos céus honra sem cessar rendida. Infinito é seu poder, nele temos vida e ser. Infinito é seu poder, nele temos vida e ser. Nesse momento, vamos, como de costume, meditar nas palavras dos 10 mandamentos. É muito bom essa prática de começar o domingo lendo os 10 mandamentos, porque precisamos ouvir cada vez de novo que nós não estamos aqui com base em nossa justiça, estamos aqui com base na obra de Jesus Cristo, porque com base na nossa justiça não era aqui que nós merecemos estar, porque quando lemos os 10 mandamentos, cada mandamento realmente nos destrói em nossa justiça. Então, lembrando essas palavras no início do nosso domingo, ensina o nosso coração a cada vez nos apresentarmos diante de Deus, confiando na obra salvadora de Jesus Cristo. Então vamos meditar nas palavras dos 10 mandamentos com essa confiança na obra da redenção em Cristo. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Vamos orar e vamos lamentar os nossos pecados diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, porque quando ouvimos a Tua santa lei sendo proclamada aos nossos ouvidos, percebemos com mais clareza a nossa corrupção e miséria, percebemos os nossos pecados quão profundos eles são, quão persistente, Senhor. Não há como nos livrarmos dele, não há o que fazer para escapar do horror do pecado e do juízo de Deus que repousa contra ele. Por isso, Senhor, só nos resta apelar para Cristo Jesus, o teu único Filho, nosso Salvador. Por favor, Senhor, nos perdoa. Porque bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoa. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não considera nenhum dos pecados para condená-los. Bem-aventurado é aquele que prova do Senhor a salvação e a novidade de vida por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, Senhor, olha para o teu pequeno rebanho aqui em Jacintinho. Tu nos conheces, Senhor. Tu sabes que somos pecadores. Tu sabes a nossa luta para te obedecer, para fazer tua vontade, para mostrar amor pelo Senhor. Tu sabes a luta na nossa semana que se passou para viver uma vida de integridade, para nos negarmos a nós mesmos, para escaparmos das tentações, para fugirmos das ciladas. Tu sabes, Senhor, as lutas que passamos quando caímos, quando não conseguimos resistir, quando tropeçamos, e quando até negamos o nome do Senhor com as nossas atitudes, que não correspondem à atitude de homens e mulheres que foram chamados para servir a Cristo. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Perdoa as palavras que saíram de nossas bocas, que ofenderam os nossos próximos, e não te agradaram, Senhor, foram ofensivas à santidade do Senhor. Tem misericórdia do nosso coração quando os pensamentos que subiram à nossa mente não eram pensamentos santos, não estavam pensando em honrar ao Senhor, senão a buscar o nosso próprio interesse. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós quando fracassamos em nossos trabalhos, em nosso serviço cristão. Tem misericórdia quando falhamos na comunhão com os nossos irmãos, quando não pensamos neles, quando estávamos orando, ou quando deixamos de orar pelas necessidades uns dos outros. Tem misericórdia de nós quando desprezamos os nossos irmãos e a comunhão que o sangue de Cristo nos proporciona, quando nós não buscamos o bem dos nossos irmãos, quando colocamos os nossos interesses acima dos interesses deles. Tem misericórdia de nós, Senhor. São tantos os pecados que cometemos, e o Senhor tinha todo o direito de nos lançar no mais profundo abismo. Porém, o Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou Jesus Cristo. Por isso nós apelamos, em nome de Jesus Cristo, que mais uma vez o Senhor nos perdoe, não nos impute os nossos pecados, não considere as nossas iniquidades. Perdoa-nos, ó Deus. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor, que conhece os nossos corações e a sinceridade deles, nos declara, nas palavras do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Que nos apeguemos a essas palavras, que são promessas graciosas do nosso Deus, apesar dos nossos muitos pecados.
Agora, irmãos, vamos ao texto de Mateus capítulo 20, no Novo Testamento, o livro que abre o Novo Testamento. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, a parábola conhecida como parábola dos trabalhadores da vinha. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Chegue aos ouvidos teus de tua lei, me dá ensinamentos, ensina-me, procuro-te, ó Deus, pois teu decreto me traz livramento. Louvo, proclame-te os lábios meus, justiça é todo teu mandamento. Vem socorrer-me, Deus, pois encontrei na tua lei o único caminho. Por tua salvação eu suspirei diante do juízo teu me inclino, como uma ovelha eu me desgarrei. Procura-me, pois guardo teu ensino. Os irmãos devem ter notado que o Salmo 119 é o maior de todos e o hino é bem pequeno, né? O canto. É porque o Salmo 119 está dividido em 22 partes. Se você olhar o Salmo 19 na Bíblia, você percebe uma divisãozinha de 22 partes, que são as letras do alfabeto hebraico, 22 letras.
E isso aqui é a última parte. É só os últimos versículos do Salmo 119 que temos nessa melodia aqui. Vamos orar mais uma vez e pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Então, a leitura que nós fizemos de Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, vai ser também o texto da pregação dessa manhã. Oremos. Senhor Deus, Tu que tens trazido o Teu povo até esse lugar, por favor, continua abençoando os Teus filhos e filhas e continua dirigindo a Tua palavra ao coração deles. Faze com que estas palavras que já foram lidas e que agora serão pregadas aos ouvidos do Teu povo, sejam conduzidas pelo Espírito Santo ao coração de cada um deles, para que por meio da obra do Espírito Santo no coração, cada crente possa experimentar a transformação poderosa do Espírito Santo com a Tua palavra. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Só Tu podes vencer as nossas fraquezas, as nossas resistências e a dureza do nosso coração. Por isso nós Te suplicamos. Abençoa o Teu povo que se congrega aqui e em todos os lugares, nas igrejas irmãs e nas igrejas fiéis de Jesus Cristo, que não conhecemos, mas que se espalham por todos os lugares do globo terra. E abençoa também o Teu servo, que vai pregar a palavra de Deus, e aos ministros fiéis, que nos púlpitos das igrejas cristãs estão invocando o Teu nome sobre o Teu povo nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o que nós ganhamos por deixar tudo e seguir a Cristo? Isso aqui é uma pergunta boa, não é? É uma pergunta correta. Os próprios discípulos de Jesus fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. Nós lemos o capítulo 20, mas volte um pouquinho no capítulo 19, no versículo 27. Note que Pedro, o apóstolo, fez essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus responde nos versículos seguintes, fazendo algumas promessas para aqueles que deixam tudo e seguem a Ele. Versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, depois de ouvir as promessas que Jesus faz de que quem deixar tudo nessa vida para segui-lo, e vai receber nessa vida 100 vezes mais, e no futuro vai se assentar em tronos para julgar o mundo, e vai receber a vida eterna como recompensa. Depois de ouvir essas promessas, realmente, irmão, vale a pena deixar tudo para seguir a Cristo. Vale a pena. Porque fiel é aquele que prometeu e vai nos recompensar, porque nós deixamos tudo para seguir a Cristo. Agora, a coisa importante aqui é que Jesus acrescenta a essa promessa que ele está fazendo aos discípulos por deixar tudo e segui-lo, ele acrescenta essa parábola dos trabalhadores da vinha que nós lemos e que será o texto da pregação dessa manhã. Porque essa parábola nos ensina que no reino de Deus, a recompensa não tem por base o nosso trabalho e os nossos méritos, mas no reino de Deus, a recompensa tem por base exclusivamente a graça de Deus, com base nos méritos de Jesus Cristo. Então vamos à parábola e vamos aprender essa mensagem a partir da parábola dos trabalhadores da vinha.
Jesus contou aos discípulos a história de um homem que tinha uma grande vinha, e esse homem acordou bem cedinho um dia e foi até a praça da cidade para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A praça da cidade no mundo antigo, um pouco semelhante ao que a gente vê hoje em cidades de interior ainda, era o lugar onde tudo acontecia, hein? As ágoras, as antigas praças das cidades antigas, lá funcionava o mercado público, lá estavam as feiras, lá aconteciam as reuniões que eram geralmente públicas, aconteciam os julgamentos nos tribunais. Também lá ficavam as pessoas que queriam trabalhar esperando que alguém chegasse lá e chamasse para trabalhar. A gente vê, particularmente esse último, a gente vê ainda em cidades de interior. Você vai para a praça da cidade, está lá um monte de homem lá cedinho esperando, especialmente aqui na zona da mata, no período da cana, do plantio e da colheita. Você percebe, você chega nas praças, está lá um monte de homem esperando os caminhões chegarem para recolher trabalhadores e enviar para o trabalho. Isso era exatamente como acontecia antigamente. Então, o dono da vinha chega bem cedinho, 6 horas da manhã, ele chega na praça e então contrata os primeiros trabalhadores, bem no comecinho do dia, para trabalhar o dia inteiro na sua vinha e ganhar o equivalente a um denário. Nós lemos o versículo 2, hein? A um denário por dia. Então, um denário era uma moedinha antiga de prata, na época do mundo grego, que equivalia a um dia de jornada de trabalho, de serviço braçal, né? Como se fosse uma diária hoje, hein? Uma diarista. Então, um dia de trabalho equivalia a uma moedinha, um denário. Então, esse primeiro grupo de trabalhadores, ele foi contratado bem cedinho para trabalhar o dia inteiro na vinha para receber a diária equivalente a um denário. Porém, um pouco mais tarde, às 9 horas da manhã, o dono da vinha foi de novo à praça e, chegando lá, ele contratou mais um grupo de trabalhadores, prometendo pagar a esses trabalhadores aquilo que fosse justo. Observe o versículo 3 e 4. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Note que ele não está dizendo, vai trabalhar e eu vou dar uma diária, eu vou dar um denário. Ele não, eu vou pagar o que for justo, ou seja, eu vou pagar proporcional à hora que vocês estão trabalhando, porque eles estão começando o trabalho às 9 horas e não às 6 da manhã, como os primeiros trabalhadores. E o dono da vinha repetiu isso ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Versículo 5 diz que ele voltou lá depois, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Contratou mais grupos de trabalhadores, prometendo pagar a ele aquilo que fosse justo. Ou seja, o proporcional às horas que eles haveriam de trabalhar naquele dia, já que eles não começaram a sua jornada de trabalho às 6 da manhã. E os versículos 6 e 7 mostram que já estava no final do expediente, lá na última hora de trabalho, ele vai mais uma vez à praça, chega lá, junta mais um grupo de trabalhadores e manda eles para a vinha para trabalhar o equivalente a 1 hora de trabalho. E os homens foram. No final do expediente, o dono da vinha mandou o seu funcionário fazer o pagamento de todos os trabalhadores, começando por aqueles trabalhadores que trabalharam somente 1 horinha, até chegar aos últimos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro lá na vinha. Então, quando chegou o primeiro grupo de trabalhadores, aquele que trabalhava só 1 horinha, que pensava que ia receber somente o proporcionalzinho a 1 hora de trabalho, o patrão pagou uma diária completa, um denário. Dá para imaginar a alegria dessas pessoas, hein? E ele foi pagando um denário a cada um dos grupos de trabalhadores, até ao primeiro grupo de trabalhadores, aqueles que trabalharam desde 6 horas da manhã, debaixo de sol quente, um trabalho danado, e receberam um denário. Porque lembre-se, o que o patrão contratou com ele? Um denário.
E o patrão pagou aquilo que havia contratado. Porém, esses trabalhadores que começaram a trabalhar desde manhã cedinho, debaixo do sol quente, passado o dia todo trabalhando, eles se queixaram com o dono da vinha quando receberam o seu denário. Eles reclamaram porque os outros trabalhadores, que trabalharam muito menos do que ele, acabaram recebendo exatamente a mesma diária de um denário. Hein? Isso é o versículo 10 a 12. Mas aqui é realmente o ponto central dessa parábola e do ensino de Jesus Cristo. Está exatamente nesse ponto aqui. Porque notem que a murmuração desses trabalhadores não é porque quando chegou no final do expediente, na hora do pagamento, o patrão pagou a ele menos do que havia contratado. Não é essa a queixa dele. A queixa dele é porque o patrão está pagando aos outros trabalhadores, que trabalharam muito menos do que ele, a mesma coisa que ele estava ganhando. Então, preste atenção o que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. Porque no mundo da gente aqui, no mundo dos homens, as coisas funcionam dessa maneira. Você trabalha e tem a recompensa do seu trabalho. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Quem trabalha mais, deixa o patrão devedor. Quem trabalha menos fica devendo ao patrão. Isso é como funciona aqui no mundo da gente, no mundo dos homens. E assim, pensando sobre as nossas relações entre os nossos iguais, isso é correto. Porque imagine o seguinte, se você está numa viagem, está lá pegando o interior lá, e de repente lá pela madrugada, naquele trecho de estrada escuro, que não tem uma viva alma, aí você passa num buraco e pá, estoura de uma vez só 2 pneus do seu carro. Você com sua família, no meio do nada, numa escuridão deserta. Imagine, que situação. Mas de repente, para sua alegria, chega lá um homem que está numa casinha lá embaixo, e vê a sua situação, e ele traz um pneu do seu carro. Lembre-se que você só tem um step lá atrás, você não tem 2, né? Furaram 2 pneus, você só tem um. Mesmo que você troque um, ainda não tem um pneu para seguir viagem. Aí aquele homem vem e cede o pneu do seu próprio carro para você. Você vai lá, coloca o pneu, está prontinho para seguir viagem. Olha que bênção, né? Que maravilha. Porém, o problema foi resolvido, mas agora você está em duplo débito com aquela pessoa. Primeiro, um débito moral, porque afinal de contas ele lhe ajudou. E você deve realmente gratidão àquele homem. Mas não somente isso. Você deve o pneu a ele. Ele tirou o pneu do carro dele para lhe servir. E ele não estava obrigado a fazer isso. Ele não lhe devia isso. Então agora você ficou em débito com ele por causa daquele pneu. Então veja que realmente aqui no mundo da gente funciona. Isso é correto, não está errado não. É assim mesmo que funciona. O problema é quando alguns cristãos querem pegar essa relação trabalho-recompensa ou favor-recompensa e quer transportar essa relação para o reino de Deus. Aí é que o problema começa. Entendeu? Aqui no mundo dos homens não tem problema não. Funciona assim mesmo. Quem trabalha mais deve ganhar mais, quem trabalha menos deve ganhar menos. Mas no reino de Deus, não. Mas algumas pessoas, alguns cristãos querem pegar essa mesma relação, transportar para o reino de Deus e achar que Deus ficou devendo alguma coisa a ele por causa do trabalho que ele realizou. Isso é errado. Porque no reino de Deus não funciona assim. Deus não deve nada a ninguém. Veja o versículo 13 a 15. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, Deus retribui conforme a sua vontade, não conforme os nossos trabalhos, os nossos merecimentos. No reino de Deus é o inverso. No reino de Deus não é Deus quem deve a nós.
no reino de Deus, somos nós que devemos a Deus. Deus nos criou, Deus nos deu tudo que nós precisamos para nessa vida fazer um serviço correto a Deus. Portanto, Deus não deve a nós. Nós é que devemos a Deus. Do ponto de vista da nossa salvação, a mesma coisa. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço das nossas dívidas para nós. Então Deus não deve a nós. Nós é que devemos a Deus. Nós devemos muito a Deus, mas não conseguimos pagar absolutamente nada do que nós devemos. E não é uma dívida pequena que nós temos. Nós não pagamos por nossa criação, não pagamos por tudo que Deus tem dado a cada um de nós nessa vida, não pagamos pela salvação da nossa alma e não pagamos para garantir um lugarzinho no céu. Devemos muito, mas não pagamos nada. Nós é que somos eternos devedores a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nunca conseguimos pagar nada, mas Deus nos supre de tudo. Mas por um momento vamos imaginar, isso não é possível, mas vamos imaginar que a gente conseguisse pagar Deus. Isso não é possível, não conseguimos. Mas vamos lá, vamos imaginar que a gente, Senhor, está aqui o pagamento por nossa criação, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela nossa salvação, e toma aqui para garantir o nosso lugarzinho lá no céu. Vamos supor que a gente tivesse condições de fazer isso. Quando a gente tivesse pago tudo, o que a gente seria? O que a Bíblia diz que a gente seria? Servos inúteis. Porque nesse caso, a gente não teria feito absolutamente nada mais do que era a nossa obrigação. Então, o que mais merece alguém que teria feito somente o que era sua obrigação? Nada. Assim é esse homem que está querendo receber mais por ter feito exatamente aquilo que foi contratado para fazer. Ele foi contratado para trabalhar o dia inteiro e recebeu aquilo que foi contratado. Mas quanto a Deus, Deus age de maneira diferente, como Ele mesmo diz em sua palavra. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E segundo o justo e reto conselho de Deus, Ele tem todo o direito do mundo de pegar cada um de nós, pecadores que somos, e lançar no mais profundo do inferno, porque nós não pagamos a Deus aquilo que era devido. Deus, Ele tem o direito de condenar quem Ele quer, mas Ele também tem todo o direito de perdoar quem Ele quer e recompensar quem Ele quer. Ninguém pode tirar esse direito de Deus. Deus tem o direito de dar aos últimos o mesmo que Ele prometeu dar aos primeiros. Jesus mostrou essa verdade quando Ele estava na cruz, crucificado ao lado de dois malfeitores, e a um daqueles malfeitores, Jesus deu o mesmo que Ele havia dado aos discípulos que estavam com Ele desde o começo. Ele prometeu para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não precisou fazer nada. Ele não precisou pagar nada. Os últimos que entram na igreja recebem a mesma recompensa daqueles que nasceram e foram criados no Evangelho. Porque no reino de Deus a recompensa não se baseia em nosso tempo de serviço, nem no serviço que realizamos, mas exclusivamente na graça de Deus.
Em conclusão, irmãos, Deus não pode ser medido com a relação trabalho-recompensa que acontece no mundo dos homens. No mundo dos homens, isso funciona. Mas no reino de Deus, não. Entre os homens, nós entramos em um débito quando alguém faz um favor para nós, ou quando dá alguma coisa para nós. Mas no reino de Deus, Deus não deve nada a ninguém, por qualquer obra que alguém tenha feito, por melhor que elas pensam que seja. Porque não há absolutamente nada que nós façamos nessa vida que possa colocar Deus em débito conosco. Nada, não tem nada. Porque nós lemos na palavra de Deus que até mesmo as melhores obras que nós fazemos nessa vida, no final das contas, não passam de trapos de imundícia, coisa podre, nojenta. Isso é o melhor que nós podemos fazer. Todas as nossas obras merecem condenação. E Deus tem todo o direito de dar exatamente o que as nossas obras merecem. Ele tem todo o direito de jogar cada um de nós de cabeça para baixo no quinto dos infernos. Ele tem todo o direito. Mas, apesar disso, Deus deixa de dar o que a gente merece e dá o que a gente não merece. Deus recompensa aqueles que deixam tudo e seguem a Ele. Por causa disso, é claro que nós não vamos, bom, já que o nosso trabalho não tem recompensa, então eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços, vou ficar sentado. É claro que a gente não vai fazer isso. É claro que o fato de que Deus recompensa não os nossos trabalhos, mas a obra de Cristo, é claro que isso vai nos estimular a trabalhar mais e mais na obra do Senhor. É claro que eu vou colocar mais e mais vigor e força e dedicação para que o reino de Deus cresça e se espalhe. É claro que eu vou buscar com todo o empenho que o nome de Deus seja glorificado com tudo que a gente faz nessa vida. É claro que eu vou querer fazer isso. Nós não devemos fazer isso buscando recompensa. Porque a recompensa nós já temos em Cristo Jesus. Devemos fazer isso para que o nome de Deus seja glorificado por tudo que Ele realizou em nosso favor. Então, devemos trabalhar, sim, não pela recompensa, mas por amor, por gratidão a Deus, pela obra de redenção que Ele realizou por nós. Porque a obra da redenção que Cristo realizou em favor de pecadores é a única obra, é o único trabalho que merece a recompensa. Único. A base, então, para a nossa recompensa, não são as nossas obras, mas a base para a nossa recompensa é a obra que Cristo realizou em nosso favor e imputa essa obra sobre nós, como nós lemos no Salmo 32. Feliz é aquele cujo pecado é perdoado, em cujo não há dolo, em cujo Deus imputa, não imputa pecado, mas imputa, ou seja, coloca sobre ele a sua justiça. É isso que nós chamamos de graça. Você ouve a palavra graça. Graça na Bíblia fala muito sobre graça. Graça é quando Deus deixa de dar a nós o que nós merecemos. O que nós merecemos? Inferno. Mas Deus pega o inferno e deixa de nos dar o inferno. E o que nós não merecemos? Salvação, o céu. Aí Deus vem e nos dá o céu. Então, Ele deixa de dar aquilo que merecemos e nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Maravilhosa graça. Então, irmãos, ainda bem que Deus não prometeu que vai nos recompensar por nossas obras. Porque se Ele fosse recompensar por nossas obras, nós sabemos qual seria a nossa recompensa.
Mas ai dos ímpios, se não se arrependerem, se não buscarem a sua salvação somente em Cristo Jesus. Porque eles vão receber a recompensa que as obras deles merecem. Eles vão provar o juízo e a condenação de Deus por causa das suas obras. Então, louvemos a Deus pela salvação que alcançamos em Cristo Jesus. Mas tenham cuidado, porque nessa situação é muito comum que um sentimento de superioridade comece a brotar no coração de alguns crentes. O orgulho de um coração egoísta que acha que porque trabalhou mais do que outros na igreja, merece mais. Isso acontece. Porque tem uns que de fato trabalham mais do que outros, por diversas razões. O perigo é achar no coração que eles então agora merecem mais do que aquele irmão ou do que aquela irmã, porque afinal de contas ele trabalhou mais do que ele, mais do que ela. Cuidado com isso. Ore para que Deus livre vocês desse pecado que estava no coração daquele homem que reclamou porque não recebeu mais do que os outros, porque afinal de contas havia trabalhado mais do que os outros. No reino de Deus a recompensa é a mesma para todo mundo, os primeiros e os últimos, os que trabalham mais e os que trabalham menos, porque no final das contas a recompensa não se baseia nos nossos trabalhos, mas na obra de Cristo, que é a recompensa a todos os que creem no Senhor Jesus. Deus até pode colocar no reino de Deus cada um de nós em diferentes posições, e a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, Abraão é o nosso pai na fé, isso nunca vai mudar. Quando chegar no céu, a gente não vai passar a ser pai de Abraão. Abraão é e sempre será o nosso pai na fé. Então, cada um no reino de Deus tem uma posição de honra que Deus colocou. Mas aquela mesma fé que foi prometida a Abraão, é a mesma fé que é prometida também a nós aqui hoje. A recompensa é a mesma. Outra coisa é que no reino de Deus, até os crentes mais simples, até mesmo às vezes aqueles crentes que estão demorando a compreender a salvação, mas até os crentes mais simples recebem a mesma recompensa que nós. Pense nos trabalhadores que estavam reclamando. Às vezes se interpreta aqueles trabalhadores reclamando como se fossem os ímpios, mas isso de jeito nenhum pode ser verdade. Notem que o dono da vinha dá a eles a mesma recompensa que dá aos outros. E notem, isso é o versículo 10, e notem ainda nos versículos 13 a 14, que o dono da vinha está preocupado em ganhar o coração desse homem que ainda não entendeu que a sua recompensa não se baseia nas suas obras, se baseia em Cristo. Então, ele, no versículo 13, ele busca esse homem e chama ele de amigo. No versículo 14, ele busca ganhar o coração desse homem, mostrando que ele não é mau, ele não é injusto, porque ele quer distribuir o que é seu com cada um dos pecadores, não com base nos seus trabalhos, mas com base na sua vontade. Então veja que o que o dono da vinha está fazendo é tentando ganhar o coração desse homem que ainda não entendeu. Mas de jeito nenhum esse homem é um ímpio, porque ele recebeu a mesma recompensa que os demais. Então temos que admitir que na igreja, muitas vezes tem aqueles irmãos e irmãs que ainda não entenderam a doutrina e que ainda acham que eles estão recebendo alguma coisa com base nas suas obras. Então, em nome de Cristo, de uma vez por todas, compreenda o que o seu Senhor está dizendo para vocês. A sua recompensa não se baseia em nada do que você tenha feito. Porque se ele fosse recompensar você pelo que você tem feito, era para o inferno que você iria, não para o céu. Mas louve a Deus, dê graças a Deus,
porque Ele não lhe recompensa com base nas suas obras, mas com base na sua graça, que não dá a você o que você merece, mas dá a você o que você não merece, a salvação e a vida eterna. Amém. Vamos louvar esse Deus gracioso. Vamos fazer isso cantando o hino 191. Página 116. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos orar, dar graças a Deus pelo culto, pelo privilégio de termos pregação em nosso meio, pela comunhão que nós desfrutamos em Cristo Jesus e apresentando também nossas necessidades diante dele. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor dirigiu os nossos passos durante a semana que se passou, pastoreou o nosso coração para que no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o nosso coração não desejasse outra coisa senão estar na casa do Senhor, junto com os seus santos, atendendo ao chamado do Senhor para o culto. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor nos deixasse a nossa própria sorte, a nossa própria escolha, seguramente não era aqui que nós desejaríamos estar. Se o Senhor não tivesse removido dos nossos caminhos os obstáculos, tantas coisas poderiam ter acontecido que atrapalhasse a nossa chegada à casa do Senhor nessa manhã de domingo. Por isso, obrigado, Senhor. O Senhor nos poupou de cair em pecados, o Senhor nos protegeu das setas de Satanás que atingem e muitas vezes enfraquecem os crentes, o Senhor nos deu força nas fraquezas
e tristezas, preocupações, dores que enfrentamos durante a semana. E o Senhor tudo fez para garantir que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor. Não somos melhores do que os nossos irmãos, que por causa das dificuldades da vida, não puderam estar aqui conosco. Por favor, Senhor, ajuda os nossos irmãos e irmãs. Aqueles que estão doentes, por favor, cura. Aqueles que estão detidos pelo medo, por favor, faze-os confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. E confiar na promessa de que a nossa vida está guardada em Cristo. E por mais que Satanás, os homens, os males desse mundo atinjam o nosso corpo, não podem atingir a nossa alma, porque nós temos a promessa de que a nossa alma está depositada na mão do nosso Salvador, e da mão do nosso Senhor ninguém pode arrebatá-la. Consola os fracos, anima os abatidos, coloca de pé os prostrados, Senhor, e faz com que caminhemos juntos rumo a Canaã celestial. Nos guia nessa jornada, não deixa que nenhum de nós fique para trás, que nós possamos buscar os nossos irmãos e agarrá-los e trazê-los junto conosco, colocando-os nos braços como o pastor fez a ovelhinha perdida. Abençoa, Senhor, nós te pedimos. Abençoa essa congregação nas suas lutas contra o pecado, nas suas lutas para sobreviver num mundo que é hostil à existência da igreja. Concede a essa igreja que possa prosperar, que a palavra que está sendo pregada dominicalmente possa ter efeito em nosso coração, que mais pecadores possam ser alcançados pelas vidas dos crentes que estão fazendo com que as palavras da pregação se espalhem para todos os becos e ruas e lugares dessa circunvizinhança. Abençoa a vida dos nossos irmãos e irmãs, para que sejam vidas bonitas que atraiam os pecadores a Cristo. Abençoa o pastor da igreja, que o Senhor possa dar a ele um descanso apropriado para recuperar suas forças e energias para um novo ciclo de trabalho. Protege a vida dele, Senhor. Não deixa que nada aconteça a ele. Protege-o do pecado, protege-o de doença, porque nós sabemos muito bem que fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Nós não queremos estar dispersos, Senhor. Queremos ter o nosso pastor conosco. Por favor, guarda ele, protege ele. Traz ele de volta para a sua família, para o rebanho que o Senhor confiou a ele. E abençoa o trabalho dele aqui. Anima o trabalho dele. Faz com que coisas boas também aconteçam no meio da congregação para animar o pastor e para que a congregação animada possa progredir juntamente com ele. Porque nós sabemos que pecados virão, quedas virão, que as setas de Satanás virão e nos causarão muitas tristezas. Mas para que não sejamos consumidos em nossas tristezas, por favor, nos concede de tua graça e faz com que a tua palavra prospere em nosso meio, salvando pecadores e fazendo-nos amadurecer cada dia mais na fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Se talvez os visitantes sentiram falta da oferta, é porque a oferta vai ser tirada à noite, tá? Então vamos cantar ao Senhor o Salmo 150, a versão A desse Salmo. Página 49 do Inário. Aleluia, Deus louvai, no seu templo adorai, louvai-o nos altos céus, obra do poder de Deus, adorai-o por seus feitos, poderosos sempre são, em grandeza ficarão, glória a Deus e muita
as honras, com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com adolfes Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, cimbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, queridos.